Então, a gente prossegue aqui com nossa correção. Eu estava dizendo para vocês que nessa correção da página, deixa eu olhar aqui, né? Isso, na página 18, nós vamos começar a ver sobre resenha crítica, né? Bom, a resenha crítica, gente, ela é um tipo de resenha onde é um tipo de texto onde a gente emite opinião, ou seja, onde a gente dá uma opinião sobre alguma obra que a gente leu ou que a gente assistiu. Nesse caso, o Bruno Napoleão, de 11 anos, ele deu uma opinião dele sobre a produção do filme, do livro do Percy Jackson. Ele fala o seguinte, ele não gostou, ele falou que o Percy Jackson é preguiçoso, que quem luta mesmo não é ele, que são os colegas dele. Ele compara o Percy Jackson com outros personagens, como por exemplo o Mario, como por exemplo o Sonic. E ele fala, e ele faz uma crítica também à forma como o autor colocou, né, a função do ator principal, que era descobrir que era um filho do deus Poseidon. Ele fala, sério? Sério isso, né? Ele acha que o livro é repetitivo, enfim, ele acha que os parágrafos são mal escritos e que o humor é pior do que o humor de revista média. E olha que ele é mais irritante e chato do que o humor da média. Então ele faz críticas bem severas aqui. Ele não gostou de ler o livro Percy Jackson. Vamos então à interpretação do texto, tá? Onde esse livro foi publicado? Bom, gente, esse livro foi publicado no Folha de São Paulo, tá? Dentro do Folha de São Paulo tem um suplemento que se chama Folhinha, que é específico para publicação de crianças. Então, ele foi publicado no suplemento Folhinha, no jornal Folha de São Paulo. Identifique o título e o autor da obra analisada. O título do autor da obra. Gente, pensando que o autor da obra, qual a obra que ele assistiu, que ele leu? Percy Jackson. Então, o autor é Rick Riordan. E o livro é Percy Jackson e o Rei e o Ladrão dos Raios, tá certo? Muito importante você lembrar aqui que ele está analisando a obra, não é a reportagem. Então, o título Percy Jackson e o Ladrão dos Raios e o autor é Rick Riordan. O objetivo dessa resenha é informar o leitor sobre o enredo da obra, de modo imparcial, ou seja, ele não dá opinião sobre isso? Não. De modo parcial, onde ele dá uma opinião sobre a resenha. Agora vamos descobrir aqui então quais são os parágrafos que estão relacionados em cada parte do texto. Primeiro parágrafo, do segundo ao sexto, do sétimo ao nono, e 10º parágrafo, e aqui a gente vai às partes. Vamos lá então. Conclui-se a resenha de forma sintética e apresenta sua opinião sobre a obra de Percy Jackson e o Ladrão dos Raios. Ele faz isso no 10º parágrafo. Então, número 4. Apresenta-se os dados sobre o escritor Rick Riordan e comenta-se a escrita da obra. No parágrafo 7º, do 7º ao 9º, número 3. Identifica-se a obra e comenta-se a importância dela para o público adolescente. Ele faz isso no primeiro parágrafo, número 1. E ele emite opinião a respeito de Percy Jackson, o Rei dos Ladrões. Onde é que ele dá opinião sobre o livro? Aqui, do 2º ao 6º parágrafo. Você vai contar os parágrafos a partir do título. Então, aqui, então esse é o título, né? Então, você começa, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, tá bom? Agora, vamos então à página 20. Uso de se e se. Lembra que eu passei para vocês, inclusive, lá no grupo, as palavras para que vocês fizessem essa tarefa? Vamos conferir aqui, então. Anúncio, selvagem, cebola, sinaleiro, situação, cintura, capacete, felicidade e selo. Anúncio com C, C-I, cio. Selvagem, selvagem com S. Cebola com S. Sinaleiro com S. Situação com S inicial. Cintura com C. Capacete, C com C. Felicidade com C. Selo com S. Depois de corrigir essas palavras aqui, você vai reescrevê-las para fazer um treino ortográfico. E lá no material de apoio, então, você vai encontrar aqui 4 imagens e vai colá-las aqui. Você não precisa ser nessa ordem, você pode colar do jeito que você quiser. Então, a gente tem cinema, sítio, que é aquela imagem da fazendinha pequena, que é um sítio, cebola e seta, tá bom?
Bom, na próxima videoaula a gente faz então a correção da unidade 6. Eu espero que vocês tenham acertado grande parte das tarefas. Sucesso para vocês, a gente se encontra no nosso próximo vídeo.